Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Quem achou, diga amém. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vou reler para você. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Não existe fé cristã sem esse fundamento, tá? Não existe igreja sem esse fundamento. Não existe sequer religião se este não for o fundamento. Qual é o verdadeiro fundamento da nossa fé, gente? Jesus Cristo. Então vou reler mais uma vez e você, por favor, repete bem alto, bem forte, com bastante fé, em bom som e alta voz. Vamos lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo está posto e permanecerá, fundamentando a nossa fé e será a nossa salvação para todo sempre. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir aquele que é o verdadeiro fundamento, aquele que nos firma, aquele que faz a nossa fé estar sólida, firme, aquele que põe a nossa vida na rocha verdadeira. Isso, aplauda e diga glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos, Senhor, nós te glorificamos. Abra o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te aplaude, te glorifica, derrama a tua bênção, graça, virtude, poder, e que a tua palavra, que nos fundamenta em Cristo, ela vá e ela produza o fruto da fé e o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Obrigado. Minha gente, a reforma protestante tem data de 31 de outubro de 1517. Mas não pense que foi Martinho Lutero que começou as primeiras teses para reformar as coisas. Outras pessoas se sacrificaram bem antes dele, até antes do nascimento dele, tá? A igreja viveu tempos sombrios. E você sabe qual é um tempo sombrio da igreja? Quando a igreja sem entendimento começa a dizer amém, glória a Deus, para aquilo que nem entende. Quando a igreja começa a colocar por objeto de adoração coisas que não são Deus. Quando a opinião de alguém, de um pregador, um pastor, um bispo, arcebispo, papa, seja qual for a autoridade imposta da religião, começa a ser maior do que a palavra de Deus. Então a igreja começa a viver tempos sombrios. Um teólogo chamado Jan Hus, alguns até chamam ele, existem estudos escritos, João Hus, né? Abrasileiraram, né, o nome dele, né, porque ele era da República Tcheca, abrasileiraram o nome dele, não tem problema, eu acredito que não esteja errado, é uma tradução mais fácil. Ele começou a debater se a igreja estava certa em falar do dinheiro com a intensidade que se falava, mostrando que através do dinheiro a salvação era dada. E não pense que ele viveu na época de Martinho Lutero, ele viveu no ano de 1400 e foi morto, queimado vivo, por conta dessas ideias
em 1415. Alguns dizem que antes da sua morte ele pediu a palavra e disse: hoje vocês estão matando um ganso, porque Rus, H-U-S-S, tem por tradução também ganso. Mas daqui 100 anos vai nascer um cisne que vocês não queimarão ele. E alguns dizem que ele foi usado por Deus para profetizar o Lutero. Ou seja, a reforma não teve o seu início em 1500. Teve o seu início em 1400. E até antes já havia outras pessoas inconformadas com aquela situação. Agora imagina, Martinho Lutero estava estudando, vivendo em castidade, para ser mais um padre, quem sabe, com os anos passando, mais um papa. Mas ele percebia que o povo que frequentava a reunião não entendia a palavra. E aquilo causava nele um certo incômodo. Aí ele percebia as pessoas pregando sobre o purgatório, que é o meio entre o céu e o inferno, que não está na Bíblia. E ele percebia como a gente pode estar passando isso para o povo com tanta certeza, se não há como provar. E quando ele questionava os seus mestres e os seus amigos da mesma fé, alguns diziam: não, o povo não tem capacidade de entender, não. É melhor falar desse jeito que falamos, e no final todo mundo diz amém, a igreja está controlando e está tudo certo. Até que ele começa a ler a Bíblia, junto com um amigo que todos devem ter aqui, que é aquele que faz o milagre de Manassés, é aquele que nos converte. Sabe qual é o nome desse amigo? Ele começou a ler a Bíblia junto com o Espírito Santo. E uma palavra saltou aos seus olhos. Por favor, carta aos Efésios, o capítulo é o de número 2, versículo 8, tá? Carta aos Efésios, capítulo 2. Verso de número 8. Quando achar, diga amém, tá bom? Vou ler então. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, e graças a Deus por isso. E ele começou a pensar: se é um presente de Deus, por que nós não damos esse presente? Por que estamos cobrando indulgências para que a alma saia do limbo e a família continua pagando pelo morto? E ele começou a questionar. Aí sim, em 1517, ele escreve 95 teses e ele prega na catedral de Wittenberg. 95 teses, bem na porta. Isso não era só ele que fazia, tá? Não era. Era um costume de todos os teólogos colocar as suas teses lá para que elas sejam debatidas, confrontadas. Algumas teses de Lutero são devaneios, pelo menos aos meus olhos. São repetitivas, mas algumas fazem um sentido mostrando que ele estava entendendo tudo do reino dos céus e queria passar. Então, quando ele começa a escrever as teses, a intenção dele é: me provem se eu estou errado. Mas se eu não estiver errado, vamos começar a ensinar isso ao povo. E a primeira tese, está aí com a cópia nas mãos. Pega, por favor, a cópia. Você não vai largar a Bíblia não, viu? Já já nós vamos voltar para a Bíblia. Vamos ler a primeira tese? Vou ler para você, me acompanhem, por favor. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo. O arrependimento não é perceber que errou e largar aquele erro e seguir em frente sem aquela bagagem do pecado. Não é basicamente isso.
mas o povo vivia pagando penitências. Ou seja, não havia arrependimento, havia sofrimento pelo pecado. Você sabe que até hoje, muitas religiões, a pessoa se açoita a si mesma, para que ela pague o seu pecado. Alguém já viu isso? Pelo menos na televisão, no vídeo, a pessoa paga pelo pecado. Outras têm mãos cortadas, pés. Outras se ajoelham e vão distâncias, sobem escadarias. E eu não estou zombando da fé, tá? Só expondo fatos para você, porque a pessoa diz, não, se não sangrar, é porque não se arrependeu. Mas ele, lendo a palavra, percebeu que o arrependimento que Cristo queria dos seus crentes, como a tese dele diz, né, na nossa tradução, não era isso. E que o arrependimento não era pregado, mas a penitência. E até hoje, em algumas igrejas evangélicas, se tem muito essa frase, você tem que pagar o preço. Se isso não é penitência, é o quê? Você tem que pagar o preço. E a pessoa estipula até o preço que a outra vai pagar. Alguns fazem jejum e passam mal. Alguns dão ofertas sem ser pela fé e sem por ordem do Espírito Santo. Depois se arrependem e alguns até processam as igrejas. Será que acontece isso ou o pastor está com a informação errada? Porque são pessoas que estão pagando penitência e elas querem sofrer pela causa. E não é isso que o Senhor exige de nós. Por favor, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, verso 46, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 46, por favor. Quando achar, diga amém. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Quem crê que ele padeceu e ressuscitou dos mortos? E em seu nome se pregasse o que, gente? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Sabe o que Lutero avalia? Ele pensa assim, se o arrependimento começou a ser pregado em Jerusalém, eu estou aqui na Alemanha, alguns anos após a morte de Cristo, alguma coisa errada aconteceu no caminho. E ao invés de arrependimento, estamos pregando sofrimento. E as pessoas não se sentem limpas, pelo contrário, elas se sentem ainda mais sujas, mais indignas. E as pessoas que não pagam não vão para o céu. Minha gente, o arrependimento tem que ser pregado. Porque quando você é remido, a conta está paga. A dívida não existe mais. Não há nenhuma condenação para quem está e permanecerá no nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a pensar, nós nos perdemos. Primeira coisa, temos que voltar a falar de arrependimento. E não adianta só falar que vai morar no céu de qualquer jeito também, não é isso que ele quer. Vamos falar de arrependimento da maneira que Jesus ensinou. Veja a sexta tese dele comigo, por favor. O Papa não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por quem, gente? Por Deus. Ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados a dívida, lhe foram reservados ou deixaria de ser absoluto, anulada ou perdoada. Quando falar de Papa, tá? Nossa intenção não é ofender,
Os irmãos católicos, acredite, muitos irmãos católicos ouvem a rádio, gostam da pregação da Paz e Vida, e eles são bem-vindos, muito bem-vindos. A Paz e Vida está de portas abertas, o curso de teologia está de portas abertas, mas o Papa era a maior autoridade que tinha no tempo de Martinho Lutero. Ele dizia assim, mas como é que o Papa perdoa o pecado, se quem perdoa o pecado é Deus? E se você tiver com caneta, pode até grifar aí, colocar pastor, evangelista, ou o que você quiser, ou apóstolo. Como é que estamos fazendo a função de Deus? Porque ele, lendo o Evangelho com o nosso amigo Espírito Santo, ele lembrou disso. Olha a primeira epístola de Pedro, que muitos dizem ser até o primeiro Papa. Você já ouviu isso? Pastor Pedro foi o primeiro Papa. Então vamos ler o que ele escreveu. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18, tá? Vamos ler o versículo 17, pois o contexto está completo aqui, tá? Vamos lá? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, da vossa vida aqui na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Imagina se alguém tão pecador quanto você. O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos em obras do Antigo Testamento. E ele chega a dizer, dos pecadores, eu sou o principal. Imagina o principal pecador dizendo para você, você não tem perdão. O que você fez não será aceito por Deus. Sendo que Deus perdoa todos os pecados, a não ser o pecado de blasfêmia ao Espírito Santo. Esse não é perdoado. Pastor, será que eu cometi esse pecado? Você nem estaria aqui. Se está aqui, receba esse presente. Não foi nem com ouro, nem com prata, nem com nada em ninguém deste mundo, mas foi com o sangue de Jesus Cristo que te lavou, te redimiu, te perdoou e te dá acesso junto ao Pai para que você seja cheio do Espírito Santo. Então a sexta tese é, o Papa, o apóstolo, o pastor, não pode ficar usando o nome de Deus para perdoar ou não, a não ser em casos reservados de aconselhamento. A não ser que foi algo pessoal, então a pessoa libera o perdão. Era isso que ele estava falando nessa tese. Nós vamos pular algumas teses agora. Por favor, vá comigo na tese de número 28. Vê se está frente e verso certinho aí. Se não tiver, a culpa é dos pastores, tá? E aí você me perdoa ou vai segurar o meu perdão aí? Tá certinho aí? Quem achou a tese 28 aí? Então vamos lá. Certo. Esse daqui ele jogou uma bomba, viu? É que no momento em que a moeda soa na caixa, vem o lucro. E o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. Imagina, e você vai ter outra tese para comparar isso, tá? E eu vou te lembrar. A indulgência não era a oferta de amor, não era o dízimo, não era a oferta alçada, não era o voto do povo. A indulgência era a oferta pelo perdão do pecado. Pelo perdão do pecado.
Essas ofertas provavelmente eram usadas em reformas, manutenções, crescimento da igreja física. Mas cá entre nós, já que queremos crescer a igreja física também, porque aqui é a nossa casa de oração, não é melhor, pelo menos na minha visão de pastor, é assim, tá? Eu falar para você, gente, tá calor aí? Tá, pastor? Vamos comprar mais um ar-condicionado? Vamos, é X, vamos nos ajuntar aqui. Não é melhor fazer isso? E quem puder voluntariamente contribua, quem não puder, Deus proverá, quem não quiser também, que Deus abençoe. Não é melhor fazermos assim? Mas na época se dizia, se inventaram, não, o seu pecado é muito pesado, então você vai ter que aumentar a oferta. Se até hoje se ensinam que a oferta, ela apaga o pecado, a prática é a mesma. Se estão fazendo das igrejas casa de shows com os ingressos, a prática é a mesma. Não importa se é ordem católica, evangélica. Se estão fazendo cultos de palanques, porque por trás existem contratos milionários, acordos milionários, a prática continua sendo a mesma. O dinheiro cai na caixa, aumenta o amor ao dinheiro, e esse está o problema. Não é se a igreja crescer e prosperar. Não é se o povo falar, Senhor, eu estou plantando, eu estou precisando, eu quero crescer. Não há dolo nisso, não há culpa, não há pecado. Mas se a ganância for maior do que o amor e a fé, aí nós temos um problema a ser resolvido. Porque Jesus ensinou assim em Mateus 6. Cada tese um versículo bíblico, tá? Mateus capítulo 6, verso 24. Por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, tá? Em algumas traduções já está o dinheiro, porque o dinheiro compete no coração do homem, porque dinheiro é poder, aquisição, cega, mata muitas famílias, destrói muitas relações, e até mesmo para a igreja nós temos que dominar isso para que não sejamos dominados. Por favor, tese 42. Vire a página comigo, por favor. Deve-se ensinar aos cristãos não ser pensamento e opinião do Papa, pastor, tá? Para que não fique como se fosse uma perseguição, é porque Papa era a maior autoridade, repito. Que a aquisição de indulgência, de alguma maneira, deve-se ensinar aos cristãos não ser pensamento e opinião do Papa, que a aquisição de indulgência, de alguma maneira, possa ser comparada com qualquer obra de quê, gente? De caridade. Lembra que eu te dei o exemplo, e repito, diferente quando nós falamos assim, vamos ofertar, minha gente, nós temos que pagar o programa de rádio, é X. Você pode ser um pregador do telhado, pastor, estou fazendo uma oferta de amor, porque eu me converti pela rádio, e eu quero que mais pessoas se convertam. Antes de subir para pregar, receber uma mensagem, um pedido de oração de Maués. Nós nem temos igreja lá ainda, mas todos os dias, como é que eles estão lá? Ligados na rádio, porque alguém faz esta oferta de amor. Esta oferta de amor não é indulgência. Quando você troca a oferta de caridade pela oferta de perdão, aí se transforma uma indulgência. Aí você está tentando pagar por aquilo que já foi pago. Aí o caminho fica inverso e tortuoso.
Então, qual era o ensino? Não ensine de opinião própria, para você não fazer com que o povo perca a essência da fé. Era basicamente isso a tese dele. Por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler juntos o versículo 3 em diante, tá? Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Se eu fosse debater com Lutero essa tese dele, eu diria para ele: olha, eu acho que agora você está entrando num campo que não vai ter muita solução. Porque tem gente que pregando fala mais de si mesmo do que de Deus. Verdade ou não é? Tem gente que fala mais o que pensa, as experiências que teve, do que está escrito. Ouça, é óbvio. Por exemplo, eu fico 2, 3, 4 anos num lugar. É óbvio que uma coisa ou outra nós vamos falar de um testemunho, de uma situação que vimos ou pensamos. Mas olha, da igreja aqui, temos opiniões diferentes, sim ou não? Está tudo certo ou tudo errado? Cada um tem um gosto aqui, não é verdade? Feijão por baixo ou por cima do arroz? Ó, tem gente já por cima. Isso é regra? Tem a ver com santidade? Já tem gente que fala, é tudo misturado mesmo, pastor, é baião. Tivemos eleições domingo, sim ou não? Todos vivos, graças a Deus. Ninguém brigou por isso, né? Será que todo mundo aqui votou no mesmo candidato? Ó, o povo, um olhando para o outro, para ver se voto é secreto. Vou te contar um segredo, eu tenho certeza que não. Certeza que eu converso com vocês. Certeza que não vou contar teu candidato não, fica tranquilo, tá? Teve gente que nem foi. Quando eu vi lá, mais de 300 mil pessoas se absteram do voto. Eu falei, o povo da igreja aí, ó, que falou que não ia. Tem gente que não foi. São opiniões. Se o pregador, o ministro, o teólogo, fala da sua opinião, ele tem que deixar clara a opinião dele e dizer que aquilo não é regra. Deus pode lhe chamar todos os dias às 3 horas da manhã para orar. Pode ou não pode? Está a fim de dormir hoje ou ficar orando? Mas não quer dizer que ele vai me chamar. E quando ele te chamar, ore você. Pastor, Deus falou que é para eu fazer isso. Não põe esse fardo para ninguém. Leve você. E se alguém te obrigar a levar um fardo pessoal, aparta-te. Não é nem para discutir. Por isso que eu diria para Lutero, Lutero, é melhor se apartar. Essa seria a opinião que eu teria para ele na outra tese que vamos ler, tese de número 80. Vamos avançar um pouquinho. Tese de número 80. Está escrito assim: bispos, padres, teólogos, que consentem em semelhante linguagem diante do povo, terão de prestar contas deste procedimento. Duas coisas que ele estava falando aqui, basicamente
Vamos fazer o povo entender a mensagem. Primeira coisa, porque a Bíblia só era pregada e escrita em latim. Vamos fazer o povo entender a palavra de Deus. E outra, vamos viver o que nós estamos pregando. Porque senão nós vamos jogar um fardo muito pesado nas costas do povo, que não tem um entendimento, e nós não vamos carregar nada. Então vamos igualar, porque mesmo com o entendimento um pouquinho maior dos teólogos, dos bispos, nós somos também parte do povo. Ele estava igualando as coisas. Mas talvez eu diria para Timóteo, vamos abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu diria para Lutero, como Lutero não está aqui, então eu digo para você, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deles afasta-te. A própria Bíblia, que parece que Lutero estava descobrindo, mesmo sendo um grande doutor, está dizendo para ele, não adianta debater isso. Tem gente que não vai mudar, se corrompeu, se entregou. Então, para você também não se entregar e não apodrecer junto, aparta-te dessas pessoas mundanas e se junte a Deus. Por favor, agora as melhores teses, na minha opinião, tá? Tese 94 e 95 para fecharmos. Vamos lá. Tese 94 e 95. Admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça ou seu cabeça, Cristo, através do padecimento, que é a misericórdia, morte e inferno. Tem que lembrar disso, tá? Isso faz parte da pregação do Evangelho também. Assim esperem mais entrar no reino dos céus através, mesmo de muitas lutas, tribulações, do que facilitados diante de consolações infundadas. Algumas pessoas falam assim, se não der nessa vida, você vai reencarnar, meu irmão, fique tranquilo. Consolação infundada. Olha, não tem problema se você não aproveitar as chances, não. No purgatório, sua alma pode ser resgatada do limbo. Consolação infundada. Faça teu esforço, os teus sacrifícios espirituais para aproveitar esta vida com Deus. Porque aos homens está ordenado morrer uma vez, depois juízo. Então Lutero estava na sua tese final, dizendo, nós temos que seguir Jesus. E nós não podemos abrir mão do que é mais importante, que é entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, para fecharmos. Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo de número 14. Versículo 21 e 22. E tendo anunciado naquela cidade e feito, anunciado o evangelho e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando
o ânimo dos discípulos, exortando-os permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa, igreja, entrar no reino de Deus. Não deixe o seu amor se esfriar, não deixe a sua fé esmorecer. Olhe para Jesus, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para os homens, olhe para o cabeça da igreja, siga este caminho, porque no final vai valer a pena, pois nós entraremos no reino dos céus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aplauda o Senhor, e vale muito mais entrar no reino dos céus e salvar a nossa alma. Amém? Por favor, esteja de pé. Quando ele terminou as suas teses, como eu disse durante a mensagem, o seminário, algumas teses dele são controversas e outras são até confusas, porque a gente não vive a mesma época, né? Então ele fala de coisas que a gente não tem ciência exatamente qual era o termo usado, e talvez na tradução também tem coisas que ficam um pouco desconexas. Mas ele chegou a dizer e implantar algumas regras que ficaram conhecidas como 5 solas, que eram só a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a glória de Deus. Só isso. Não vamos colocar mais nada, porque senão nós iremos contaminar. A fé cristã, para ser perfeita, é só ser uma fé pura em Cristo e nada mais. Assim já será perfeito. Deus está cobrando a perfeição que você não pode entregar, a justiça que você não pode praticar. Agora eu digo para você, viu? Sofreu por isso. Você acha que o José também sofreu, como nós temos aprendido na campanha? Esse Lutero aqui também padeceu. Foi abandonado, taxado de louco. Foi abandonado também. Tentaram muitos males contra eles, não só contra ele, contra outros também que foram surgindo ali, defendendo, foi se fortalecendo. Mas graças a Deus, o Espírito Santo acendeu nele essa chama. E aqui estamos nós, mais uma vez, não nos conformando com um declínio que possa ter igrejas, organizações, religiões, mas estamos abrindo a palavra e lembrando do que é mais importante. Cristo perdoou os nossos pecados, vai me dar e renovar o Espírito Santo dele em todos os que estão aqui hoje. E essa graça não é para alguns, nem exclusiva de outros. Essa graça é presente de Deus para todos nós. Qualquer criatura que confessa Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, que crê nele de todo o coração e confessa, essa pessoa já recebeu o presente de Deus. Pastor, e se a pessoa foi o maior bandido da face da terra? Recebe o dom de Deus. Pastor, mas as pessoas não vão acreditar. Não acreditaram na conversão de Saulo. Não acreditaram. Pensaram, não, Lutero só está fazendo isso de rebeldia. Mas ele tinha crido, a graça é um presente de Deus, um dom de Deus. Por isso que ele falou, vamos debater isso, para ver se eu estou totalmente equivocado, ou se nós estamos errados a vida inteira e levando almas para o inferno. Quantas pessoas na promessa de, no 7º dia você pode salvar o seu parente falecido. A pessoa não vai lá, paga uma missa cara, barato não é, né?
E a pessoa fala assim, não, eu vou salvar essa alma aqui. E a pessoa acredita naquela consolação infundada. Outros vão lá acender as velas. Não, vou acender a vela aqui. Se eu rezar, a alma vai encontrar paz. Até nas parábolas, Jesus disse que quem está no Hades, que é um lugar realmente prévio de sofrimento, não passa mais. Já está no inferno. É porque na teologia se considera um inferno após o juízo final, o lago de fogo, e aí se ajunta tudo e se lança lá. Mas praticamente o Hades é o inferno, já a condenação já está lá. Tanto que Jesus volta no inferno até lá para pregar o evangelho, para dizer, todos tiveram oportunidade. Até os que não me conheceram, ouviram a pregação. E acredite, essa pregação não teve muitos resultados, não. Não creram nele. Pouquíssimos resultados. Nós temos que ter a palavra nas mãos e comemorarmos, verdade, 507 anos de reforma protestante. Na verdade, deveriam ser 600, né? Tinha que lembrar lá do homem lá. Mas fazer o quê? Lembraram das teses, né? Mas o melhor não é ter a Bíblia nas mãos. É ter a palavra no coração. No entendimento. E eu não estou falando de decorar capítulos e versículos, tá? E eu não estou falando de decorar a Bíblia para ficar condenando os outros. Eu estou falando de praticar a palavra. Colocar a vida na rocha. Se é para perdoar, para viver o milagre de Manassés, eu vou liberar perdão. Se para fazer as coisas certas, o caminho é mais longo, eu vou fazer. Mas quando eu prosperar, eu vou saber que eu estou fazendo com Deus. É assim que tem que ser. Pastor, e se falar a verdade, as pessoas não gostarem? Então, meu amigo, não vão gostar. Porque nós temos que falar a verdade. Amém? Pastor, mas isso daí não dá problema? Ih, você nem sabe como. Tem gente que por ensinar a palavra fala assim, o povo lá da Paz e Vida é frio. Só falam de Bíblia. Você quer que eu fale do quê? Do Pequeno Príncipe? Os 3 porquinhos? Quer ser quente, então, é só pular e não ter entendimento, não se arrepender dos pecados e continuar na fofoca, na mentira do pecado e achar que é cheio do Espírito Santo, primeiro vento que bate cai? Eu prefiro estar fundamentado na palavra de Deus. E saber que quando o verdadeiro fogo se acende, é o fogo no altar que não irá se apagar. Amém? Então feche os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. E se você está ouvindo essa palavra de hoje, agora, e você ainda não entregou sua vida para Jesus, é só por Ele que você acessa a graça, o perdão, o presente de Deus. Só por Ele, por mais ninguém. Você tem que confessar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você entregue a sua vida para Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu me afastei, eu preciso me reconciliar. Nos últimos tempos, alguns serão irreconciliáveis, porque dirão, eu não preciso me reconciliar, eu já estou firme com Deus. Não seja assim. Se você está afastado ou afastada, volte para Jesus, antes que Ele volte para você. Pastor, eu preciso me reconciliar com o Senhor Jesus, com a igreja do Senhor Jesus, com o cabeça da igreja. Então, se você está afastado e precisa voltar, retornar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, já estou firme, eu quero estar ainda mais firme dentro da palavra de Deus. Eu quero estar mais firme na graça de Deus, na fé, na escritura. Eu quero ainda mais glorificar o nome do Senhor. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias.
Pregadores do Telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor.